Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto da Target Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar um menu que fica visível e a gente consegue minimizar ele também utilizando os gatilhos de visibilidade dentro do Target, tá? Então, para começar explicando para vocês, eu tenho essa análise simples aqui de faturamento por fornecedor e se eu clicar aqui nos três botõezinhos aqui em cima, no canto superior esquerdo, se eu clicar, eu vou expandir para outras opções de faturamento. E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, na análise de equipe de vendas, o meu target automaticamente vai me jogar para minha análise de equipe de vendas. Então, aqui, clicando no gatilho, o meu target me joga exatamente para outra análise, que é basicamente outro arquivo. E aí o que a gente tem de novo nessa versão do Target, né? Estou utilizando a versão 2025 do Target, a gente tem a opção de colocar esse menu para ele ficar visível ou invisível. Então se eu clicar aqui no botãozinho, ele vai aparecer, e se eu clicar no xizinho aqui, ele vai sair, né? Ele vai desaparecer com o meu menu. Como eu faço isso? Basicamente, vou expandir aqui na esquerda e vou expandir a minha lista de objetos aqui embaixo para vocês verem. Se vocês observarem, a gente tem alguns objetos que estão visíveis e outros que estão invisíveis. Então, o que eu faço é basicamente utilizar os gatilhos do Target aqui em propriedades, tá? Se eu selecionar aqui, por exemplo, um objeto e vir em propriedades, a gente consegue visualizar o gatilho que ele tem. E aqui o meu gatilho ele está com alternar visibilidade para esconder algumas opções e alternar outras opções. Então, como ele faz isso? Vocês podem ver que a minha análise está toda distribuída em agrupamentos. Então eu tenho, por exemplo, o meu hashtag menu, que agora está escondido. Vou clicar no olhinho aqui na direita para mostrar ele. Então vocês podem ver que eu tenho o meu menu, vou esconder ele. Podem ver que eu tenho o meu menu info, se eu clicar aqui nele também para visualizar, ele também vai mostrar. E eu tenho o meu menu de filtros, se eu clicar aqui nele, ele também vai mostrar. Então, o que esses meus gatilhos fazem é basicamente mostrar ou esconder os meus agrupamentos aqui. Então, observando aqui no gatilho do menu, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou ver em propriedades. Ele nada mais é do que uma caixa de texto, tá? Então, a gente pode ver aqui que ele é uma caixa de texto, onde na caixa de texto eu escolhi uma imagem, que é a imagem dos três objetinhos, né, do menu, e eu adicionei um gatilho de alternar visibilidade nele. Então, observando aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho três opções no meu gatilho. Então, eu posso colocar para ele mostrar algum objeto, posso colocar para ele esconder algum objeto, ou posso colocar para ele alternar. Então, mostrar, ele vai basicamente ligar, né, a visibilidade do objeto. Se eu colocar para esconder, ele vai desligar a visibilidade do objeto. Então aqui a gente pode ver que ele está para esconder o menu filtro e o menu de informação. E o que eu colocar em alternar, ele vai alternar entre mostrar e esconder. Então se o objeto já estiver mostrando, ele vai esconder. Se o objeto não estiver mostrando, ele vai mostrar. Então, vou mostrar na prática como fica. Então, esse meu objeto de menu é para ele esconder o menu de filtro e o menu de informação e mostrar o meu menu normal, caso ele ainda não esteja mostrando. Então, eu vou dar um OK aqui, vou dar mais um OK. Vou mudar para o modo de consumidor. E para demonstrar, eu vou, por exemplo, clicar aqui no meu izinho, que é o meu menu de informação. Então, assim que eu clico no meu izinho, ele mostra o meu menu de informação. Vou até confirmar para vocês aqui, clicando aqui na minha lista de objetos, selecionando o agrupar do menu info, e vocês podem ver que ele seleciona aqui na parte direita. E a gente pode ver que ele ligou a visibilidade. Então, quando eu clicar no meu menu aqui, ele vai basicamente esconder esse menu de informação e vai mostrar o meu menu mesmo. Então eu vou clicar aqui, vocês podem ver que ele esconde o meu menu de informação, ele vai abrir o meu novo menu.
Esse novo menu, o que ele é? Ele é basicamente algumas caixas de texto com alguns gatilhos. Então eu vou voltar aqui para o modo designer, agora que o meu menu está aberto. Vou clicar nele e a gente pode ver aqui que o menu ele já foi selecionado. E se eu expandir o meu menu, vocês podem ver que eu tenho várias opções de menu, né? Eu tenho aqui 5 opções de menu, que é basicamente os meus cardzinhos. Tenho algumas linhas, né? Tenho o meu X, que é o meu menu close aqui, o meu X em menu close, e o meu título do menu. Tudo isso é um monte de caixa de texto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o X para mostrar, aqui menu close, clicar aqui em propriedades. A gente pode ver que nada mais é do que um X aqui, nesse caso não é nenhuma imagem, é só um X mesmo, onde eu coloquei um gatilho para ele alternar a visibilidade e fechar o meu menu. Então, se eu clicar aqui em alternar a visibilidade, ele vai estar aqui para esconder o meu hashtag menu, né, que corresponde a toda essa parte do menu, se eu clicar no X. Então, vamos testar? Vou clicar aqui no gráfico, vou clicar no X e ele fecha o meu menu. Então, para demonstrar melhor para vocês, eu fiz o seguinte: eu criei uma nova análise aqui, na verdade é só uma análise copia e cola, né? E ao invés de deixar o menu já pronto, como vocês podem ver aqui, o menu nessa análise ele não está funcionando. Então, se eu clicar aqui, não acontece nada. Já se eu clicar no meu menu de informação, ele aparece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou replicar o que eu fiz nessa primeira análise e criar um novo menuzinho aqui para a gente poder navegar entre as análises. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar essa parte do menu mesmo. E esse menu, como vocês viram, a gente não cria a partir de um menu. Pode criar a partir de um menu também, funciona da mesma forma, mas nesse caso eu vou criar com algumas caixas de texto. Então eu vou pegar aqui, vir aqui em Design, mudar para o modo Desenvolvedor. Vou pegar uma caixa de texto aqui, que eu vou colocar a minha caixa de texto na última opção, para eu pegar apenas uma cor. E na minha cor de fundo, vou mudar para o meu azul aqui, que já tem salvo, dar um OK. Ele vai automaticamente colocar aqui uma caixa de texto. Vou dar uma ajustada no tamanho dela só. E vou, por último, ajustar a borda dessa minha caixa de texto. Então eu vou clicar aqui na segunda opção, né? Na primeira eu tenho propriedades, na segunda eu tenho estilo de borda. E aqui no meu estilo de borda, eu vou colocar aqui no raio do canto. Vou colocar 10 aqui, só para ele ficar um pouquinho curvado. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que ele já está um pouquinho curvado. E aí vocês podem ajustar de acordo com o que vocês preferirem. Se eu quiser aumentar aqui, por exemplo, vem aqui em raio do canto, aumentar para 20, por exemplo. Posso fazer isso, aí a curva ela vai ficar mais acentuada, certo? E agora, antes de agrupar em um menu, eu vou jogar as outras informações aqui para ficar um menuzinho bonitinho. Então eu vou vir aqui em caixa de texto, vou colocar aqui na legenda, por exemplo, faturamento, que é a minha análise de faturamento. Vou mudar a fonte da legenda, aqui. Na verdade, deixa eu mudar a cor aqui, mudar a cor para branco. E a fonte eu vou dar uma diminuída aqui, para a gente testar. Então aqui eu tenho a minha caixa de texto, ela ficou bem grande. Deixa eu diminuir ela um pouco de tamanho. Vou diminuir ela um pouco de tamanho e vou mudar um pouco a cor dele aqui novamente, para ele ficar branco, branco mesmo. Vou mudar aqui para branco. E vou colocar aqui essa fonte aqui. Dá um OK. Show. Ficou legal. Vou colocar ela um pouquinho mais para beirada aqui. Perfeito. Agora eu vou incluir as minhas linhas, né? Que
nesse caso, são os meus outros filtros de análise. Se eu voltar nessa primeira aqui, a gente tem a opção de faturamento. Eu tenho uma linhazinha, essa linhazinha a gente pode ver aqui, que ela é somente, ela também é uma caixa de texto. Vou abrir aqui em propriedades para vocês verem. É uma caixa de texto com a mesma questão de cor, só ajustada para ficar nessa linha. Então eu vou até copiar ela aqui e colar no meu novo menu. Alinhar ela com a seta aqui para ficar num padrão legal. E perfeito. Agora eu vou adicionar os meus outros campos. Então eu tenho o meu campo de cliente, tenho o meu campo de dia, tenho o meu campo de equipe de venda, o meu campo de fornecedor e o campo de produto. Cada um desses campos são uma caixa de texto, tá? Onde eu adiciono um gatilho específico nessa caixa de texto. Então como é que eu faço isso? Vou vir aqui, meu faturamento por equipe, né? Na minha nova análise, vou pegar uma caixa de texto, vou adicionar a legenda aqui, por exemplo, vou adicionar a legenda clientes. No meu caso, na primeira análise, como eu tenho uma imagem, eu adiciono aqui, tá, a opção de imagem e texto, tá, a segunda opção da caixa de texto. Como nesse caso eu estou só replicando, não vou adicionar a imagem, vou deixar só o textinho mesmo. E vou mudar aqui a fonte da legenda para a mesma que eu utilizei no título. Então vou colocar aqui. Opção, ok. E diminuir ela um pouquinho. E vou deixar aqui no meu canto direito. Ficar do mesmo tamanho da minha análise de faturamento. Para deixar alinhadinho. Agora a gente vai para a parte de adicionar um gatilho nessa minha caixa de texto. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui em propriedades. Vou adicionar um gatilho. Vou vir aqui em abrir, né? Selecionar abrir documento. Vou abrir aqui a pasta onde está as minhas outras análises. Então aqui no meu caso estão compartilhados, análise enterprise, comercial e faturamento. E eu tenho aqui a minha opção de faturamento cliente. Então eu vou selecionar essa opção, vou dar um OK. E agora eu já tenho um gatilho para abrir a análise de clientes pelo cliente, pela minha caixa de texto. Então eu vou dar um OK. Agora o que eu vou fazer é bem simples. Eu vou basicamente duplicar essa minha caixa de texto. Vou copiar e colar ela aqui. Vou mudar só o texto. E vou colocar aqui, por exemplo, fornecedores. E vou mudar o meu gatilho. Como que eu altero o meu gatilho na minha caixa de texto? Eu vou clicar em cima do meu gatilho. Se eu clicar no X, ele vai sumir com o gatilho. Então eu vou clicar em cima do nome do gatilho. E vou selecionar aqui a opção fornecedor. Dá um OK. Dá um OK aqui. Eu já fico com o textinho embaixo. E agora eu já tenho dois aqui, acho que já está ótimo para a gente fazer a explicação. Agora eu preciso transformar esse menu inteiro em um objeto agrupado, igual eu fiz aqui na minha primeira análise. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o objeto agrupado, que se chama hashtag menu, e que diz respeito a toda essa caixinha. Como é que eu faço isso? Eu vou basicamente aqui na minha nova análise, vou selecionando os objetos com Ctrl. Se eu expandir a minha lista de objetos, eu estou com todos esses objetos selecionados. Aqui, tá vendo? Estão todos marcados de azul. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em agrupar, opção agrupar. Então agora eu tenho a minha opção agrupar 1, que diz respeito a toda essa parte do meu menu. Detalhe importante, para o gatilho de esconder ou mostrar funcionar, eu preciso estar com o meu objeto agrupado nomeado com uma hashtag no começo. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, o meu hashtag menu info, eu vou colocar aqui hashtag menu no meu novo objeto. Então eu vou colocar aqui hashtag menu, dar um OK.
E agora eu tenho o meu objeto hashtag menu, que funciona como um menu. Agora, o que eu preciso fazer é a parte de esconder ou mostrar esse menu, que é igual a gente tem aqui no primeiro objeto. Vou voltando aqui para o modo consumidor. Se eu clicar no objeto, ele vai automaticamente mostrar ou esconder o meu menu. Como eu faço para fazer isso aqui na minha nova análise? Eu vou selecionar o meu objeto dos 3 pontinhos, vou vir aqui em propriedades. Antes disso, só deixa eu expandir a lista de objetos, porque a gente vai precisar visualizar, tá? A lista de objetos. Então eu vou vir aqui em propriedades. Aqui eu estou na propriedade da minha caixa de texto, que é basicamente uma imagem do menu. Então eu vou vir aqui e adicionar o gatilho para ele mostrar o menu e esconder as outras informações. Vou vir aqui na opção de adicionar gatilho. Ao invés de abrir um documento, eu vou vir aqui e selecionar para ele ter a opção de interação. Dentro de interação, eu tenho a opção de alternar a visibilidade. Então aqui eu vou colocar as tags que eu quero que ele mostre, que ele esconda ou que ele alterne. No meu caso, o que eu quero que ele alterne é a opção de menu. Então eu vou vir aqui, colocar um hashtag menu, vou dar um OK, e vou testar aqui no meu modo consumidor. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, a gente pode ver que ele já está funcionando, abrindo e fechando o meu menu, certo? Agora a gente tem um detalhe importante. E se eu, por exemplo, abrir o meu menu de informação e abrir o meu menu ao mesmo tempo? Vocês podem ver que, diferente da minha primeira análise, eu não consigo fechar o menu de informação ao mesmo momento que eu abro e fecho o meu menu normal. Então, como eu faço para ele ter essa condição também? Então, eu vou voltar lá nas propriedades da minha caixa de texto, que nesse caso é um menuzinho aqui. Vou vir aqui em propriedades, vou vir aqui em alternar visibilidade e, ao invés de só alternar o hashtag menu, eu vou colocar ele para esconder os meus outros menus. Então, tanto o menu filter quanto o menu info. Vou dar um OK. Vou voltar para o meu modo consumidor. E testando, a gente pode ver que, caso tenha algum menu aberto, a partir do momento que eu clico no meu menu, ele automaticamente já vai fechar a outra abinha, pelo que eu coloquei lá, tá? E esse tipo de gatilho, pessoal, abre muitas portas para a gente fazer diversas coisas aqui, né? Eu dei um exemplo de um menu aqui, por exemplo, mas a gente tem, por exemplo, um menu de filtro aqui para navegar entre os layouts da própria análise. Então, bem interessante, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Válido ressaltar que é importante que vocês estejam na versão 2025 do Target para utilizar dessa funcionalidade, tá? E obrigado pela atenção, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.